Antes de começarmos a ler, eu queria lhe mostrar algumas imagens. Esse vídeo, na verdade. Esse vídeo eu queria que você pensasse qual reflexão você faz vendo essas imagens. Põe na tela, por favor. Põe aí. Põe aí. Tá aí. Sabe onde é isso, pessoal? Sabe não? Onde? Inglaterra? Não sei. Hã? Me diga aí, qual reflexão que você tem aí vendo essas imagens? Paris? Não sei. Olha o cavalo aí. Cavalo branco, hein? Tá amarrado. Cavalo branco é o anticristo, né? Tá bom. Qual reflexão que você chega aí? O fato não é mostrar, ou querer entender, ou adivinhar qual é o lugar. Mas é fazer você pensar que todas essas pessoas já passaram. Esse vídeo tem 118 anos. Todas essas pessoas que você viu aqui, que habitaram nessa terra que nós habitamos, elas já morreram. Porque tudo nessa vida passa. Tudo que hoje é novo, amanhã vai ser velho. Até aquele cavalo acho que já morreu, né? Os carros ali, viu como eram os carros? Esses carros não se vê mais, a não ser em lugares de antiguidade. Não se vê mais. Aquelas roupas ali, não se usa mais. Há tempos atrás usava aquelas calças boca de sino, era um sucesso. Você chegou a usar? Chegou a usar? Usa hoje para você ver. Vão chamar você de palhaço. Porque um dia era novo, um dia era moda. Hoje é coisa do passado. Um dia você tinha aquele celular desse tamanho, quando você pendurava a sua calça até baixava. Desse tamanho assim. Hoje você não usa mais. Era novo e hoje é velho. O carro, um dia foi novo, hoje é velho. Tudo passa. A única coisa que não passa é a sua alma. Sua alma é eterna. Seu corpo aí, ó, vai passar. Ele está envelhecendo. Ou alguém está parado no tempo aí, gente? O espelho que o diga. Você quando olha no espelho, a cada dia, a gente tenta ainda salvar alguma coisa, né? Pinta daqui, pinta dali, estica daqui, estica dali. Meu amigo, vai ter uma hora que vai cair tudo. Vai ou não vai? A única coisa que vai ficar intacto é a sua alma. Sua alma é um pedaço de Deus dentro de nós, que é a eternidade. Está escrito, e Deus colocou dentro do homem a eternidade. Eu falo isso para que você tenha aí um choque de realidade e decida de uma vez tirar o seu foco apenas das coisas que envelhecem. Você vê hoje em dia aí fora as pessoas extremamente preocupadas com aquilo que amanhã vai ficar velho. Olha aí o mercado estético. Por favor, nada contra você cuidar da sua aparência, tá? Não é uma crítica não é uma crítica. Você tem que se cuidar mesmo, tem que ficar bonita para o seu marido e você, meu amigo, tem que ficar legal para sua esposa. Não é uma crítica não. Mas o que eu quero dizer é que o foco não pode só estar nisso. Porque por mais que você estique daqui, estique dali, vai cair. Por mais que você cuide com todo o carinho do seu carro, amanhã ele vai ficar velho, amanhã ele vai sair de linha, amanhã um outro vai ocupar o lugar dele, a sua casa, o dinheiro do banco um dia vai acabar. Ou não vai, pessoal? Vai acabar. Um dia a traça, os vermes vão destruir tudo. Então decida de uma vez colocar no topo de prioridades aqui na sua mente a alma. Dia e noite. Dia e noite. As coisas são importantes, graças a Deus, mas a minha alma é mais importante. E se você tiver que perder essas coisas que passam e que envelhecem pela sua alma, vai sem medo. Vai sem medo, porque você na verdade não perdeu, você foi inteligente. E tem gente fazendo o contrário. Pessoas que um dia estavam aqui e até tinham esse valor da alma como prioridade e trocaram. Trocaram o espiritual pelo material. Esse foi o caso de Esaú. Ele tinha a bênção, mas trocou por uma sopa. E o que tem de gente fazendo isso? Sim ou não, gente? Muita gente. Trocando a salvação por um minuto de prazer. Trocando a salvação pela corrupção. Trocando a salvação por um relacionamento proibido. Então não faça isso.
A igreja de Filadélfia é uma das 7, sendo ela apenas Esmirna, que não recebeu repreensões da parte de Deus. Mesmo ela, essa cidade, estando aí a poucos metros de Sardes. A igreja que nós falamos semana passada, que era a igreja morta. Quem lembra que falamos da igreja de Sardes? Pois é, Filadélfia ficava perto. Tinham um certo contato com pessoas daquela época. Porém não se contaminaram. Aqui vem mais uma lição para a gente. A gente nem começou a ler ainda, mas só de falar já temos lições. É uma prova que mesmo rodeado de pessoas ruins, nós podemos decidir não nos contaminar. Por que eu falo isso? Porque às vezes há quem caia, há quem não consiga se manter na fé e usa como desculpa o seguinte: eu estou cercado de pessoas ruins. Tem ou não tem gente que fala assim, pessoal? Ah, mas esse mundo jaz do maligno, esse mundo é muito difícil. Pois é, mas o mundo já era difícil desde a época de Noé. Quando Noé era vivo, as pessoas já estavam corrompidas. Nem por isso Noé se contaminou. Ele decidiu se concentrar ali na construção da arca para que ele fosse salvo. Lembra de Ló? Sodoma e Gomorra era uma bagunça, mas ele se manteve justo, mesmo estando em Sodoma e Gomorra. Lembra de Daniel? Daniel, quando foi enviado para a Babilônia, ele disse: eu não vou me contaminar com nada desse reino, eu não quero. Ele não se contaminou. Você vê, ele nem comeu comida, digamos que sólida, carne, essas coisas. Ele só comeu legumes, porque ele não queria se contaminar com nada do que era daquele lugar. A Bíblia diz que os dias se passaram, ele estava mais forte. Como é que pode? Comendo só mato, só salada, só legumes, digamos assim. E ele estava mais forte, que a força dele era espiritual. Amém? É o sustento que Deus te dá quando você quer ser diferente nesse mundo. O mundo jaz do maligno? Sim. O mundo já está corrompido? Sim. Mas não é porque todo mundo caiu que você vai cair. Não é porque todo mundo se corrompeu que você vai se corromper. Não é porque todo mundo prefere, a maioria faz o que é errado, que você também vai fazer. Quem está entendendo, pessoal? Então a igreja de Filadélfia, as pessoas naquele período, cada igreja representa um período da história, eles decidiram não se contaminar. Diz assim, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, fez o que, pessoal? Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha, pessoal, isso aqui é muito forte. Como essa igreja não teve repreensões, não teve, então a carta que Jesus enviou para essa igreja teve esse recado: eu pus diante de você uma porta aberta. Tenta imaginar agora você diante dessa porta. Você sabe que porta é essa? Sabe que porta é essa? Eu não tenho dúvida que é a porta do céu. Amém? Era o próprio Deus querendo dizer para as pessoas dessa igreja: vocês, sem ter muita força, vocês tinham pouca força, ou seja, era uma igreja talvez pequena, talvez não tinham recursos econômicos, talvez não tinham como divulgar, propagar o trabalho deles, mesmo com pouca força, guardaram a palavra. Então era Deus dizendo para eles: porque vocês fizeram isso, vocês vão entrar por essa porta que é a porta do céu. E essa porta eu abri e ninguém vai fechar. Em outras palavras, ninguém mais vai poder tirar vocês do céu. Agora, ele diz, ele abre e ninguém fecha. Mas também quando ele fecha, o que acontece? Ninguém abre. A porta está aberta para a gente hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Mas a porta vai ficar aberta para sempre, gente? Ela vai fechar. Vocês vão lembrar, quando Jesus faz questão de falar sobre porta fechada, ele contou a parábola das 10 virgens. 10, 5 e 5. Representando os grupos de pessoas que existem hoje. As 5 prudentes levaram azeite e ficaram atentas, aguardando o noivo voltar. As outras 5 nécias, pouco se importaram com o azeite. Não se preocuparam, como muitas pessoas estão aí. A gente fala de final dos tempos, fala da alma, fala de se entregar logo de uma vez, fala para se casar com Deus, fala para abandonar o pecado, entra por aqui, sai por aqui. São as virgens nécias, nem um pouco preocupadas. Jesus fez questão de contar essa história, essa parábola, porque quando o noivo chegou,
as 5 virgens nécias quiseram fazer alguma coisa, mas aí já era tarde. Foram lá com as 5 prudentes, dá um pouco do seu azeite, porque assim, escute o que eu estou lhe falando, os que não estão salvos dentro da igreja, sempre vão querer atrapalhar os salvos. Escute o que eu estou lhe falando, cuidado, porque há aqueles que não estão salvos e vão querer atrapalhar você de ser, querendo te atrapalhar, querendo roubar o seu azeite, querendo roubar a sua unção, querendo plantar maus olhos em você, querendo te apresentar uma proposta que pode fazer você jogar tudo a perder. Porque imagina se aquelas 5 virgens prudentes dessem um pouco do azeite para as nécias. O que ia acontecer? Ia faltar para todo mundo, ninguém entraria na festa, ninguém. Mas elas foram prudentes, não. Se eu te der, vai faltar para a gente, corra atrás do seu azeite. Só que não deu mais tempo. A porta, o que aconteceu? Fechou. Então a porta, pessoal, ela fecha quando a gente morre sem salvação. A porta vai fechar em caso da volta de Jesus. Falamos aqui esses dias, quem diria, quem imaginaria daqueles jogadores lá no acho que foi Curitiba, não foi? Da Van, foi lá, pessoal? Lá no Paraná. Você acha que aqueles jovens cheios de saúde, cheios de sonhos, iriam sair de casa e pensavam, vamos entrar numa van e vai cair, vai virar uma carreta em cima da nossa van com toneladas e toneladas de ferro? Eles não imaginavam, mas aconteceu. A porta, se dentre os 9 tinham salvos, a porta abriu e eles entraram e ninguém tira-os de lá mais. Amém? Agora, se tinha alguém ali sem salvação, a porta já fechou. Vamos acender a vela do sétimo dia. Vai adiantar, pessoal? Tem isso, né? A religião oficial criou isso. Vamos colocar a vela e aí a alma sobe. Quem dera. Quando a porta fecha, meu amigo, minha amiga, ninguém abre. Ninguém. Quem está entendendo, pessoal? Então ele diz, eu tenho a porta, eu tenho a chave de Davi, eu abro, ninguém fecha, eu fecho, ninguém abre. E outro segredo ele disse, vocês guardaram a minha palavra. Esse é outro ponto extraordinário. Medite nisso. Eles tinham a palavra. Todos que vêm à igreja hoje em dia têm a palavra. Até o incrédulo tem a palavra hoje em dia. É só ligar a televisão, é só ligar o YouTube, é só ligar as redes sociais. A palavra está lá sendo pregada. Na igreja, a palavra está sendo pregada. Mas o segredo é que eles guardaram. Isso aqui, pessoal, não tem a ver com decorar textos bíblicos. Porque tem gente que é boa de memória, não é, pessoal? Ela decora os versículos. Não é isso, não. Não é isso. A gente guarda, pessoal, o que é importante. Por exemplo, na sua casa, se eu entrar na sua casa agora, tem uma coisa que possivelmente eu não vou ver exposto assim, na mesa, no chão. É o quê? Fala. Pensa aí. Você vai deixar dinheiro, você deixa dinheiro jogado assim, pessoal? Não, fica onde? Em algum lugar, que é importante. Se você tem uma joia, ouro, não sei, alguma coisa importante, não está ali no criado mudo, na entrada da porta. Está guardado, porque tem valor, porque você não pode perder. Se guardou aquilo ali, e qualquer coisa que venha ameaçar aquilo ali, você já, peraí, não, isso aqui não está bem guardado não, vai que alguém rouba, vai que alguém toca, então isso aqui eu vou deixar bem guardado. É a palavra, é o que você tem recebido, são os seus princípios, é aquilo que Deus plantou dentro de você e você entendeu, isso aqui é a vontade de Deus. Guardar a palavra não é guardar o livro Bíblia, não é guardar na mente os textos bíblicos, é você guardar a vontade de quem? Pronto, você está fazendo a vontade de Deus, então você guarda aquilo. E qualquer coisa que se levantar contra você, que ameace você inferir a vontade de Deus, então você pula fora. Você pula fora. Você não negocia, peraí, eu tenho guardado a vontade de Deus, eu sei que isso é a minha coroa, eu sei que isso é a minha salvação, mas essa amizade aqui, não sei não, hein? Essa amizade não vai me fazer bem, eu jogo fora. Esse relacionamento aqui está ameaçando a vontade de Deus, se eu continuar, pode ser que eu fira a vontade de Deus, então eu jogo fora. Esse emprego aqui, esse trabalho aqui, esse ramo aqui, está me oferecendo o risco de tocar no sagrado, que é a vontade de Deus, então eu jogo fora. Isso é a pessoa guardar o que, pessoal? A palavra. E foi o que as pessoas, na época em Filadélfia, fizeram. Guardaram a palavra, guardaram o que é certo.
protegeram isso. Talvez isso lhes custou caro. Custa caro. Mas olha o que estava diante deles. A porta, de qual forma, pessoal? Como que estava a porta, pessoal? Aberta. Pessoal, o que muita gente vai chorar, muitas pessoas, é quando verem a porta fechada. Escute o que eu estou lhe falando. Quando verem que a porta fechou, como fizeram as 5 virgens nécias, bateram na porta e gritaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o noivo disse: não conheço vocês. Pessoal, não queira a porta fechada, não. Queira a porta aberta. É só guardar a palavra. Amém, pessoal? É você guardar a palavra. É você se guardar dos maus. E eu estou lhe provando com a história de Filadélfia que é possível, mesmo vivendo em um mundo podre, corrupto, de trevas. É possível. Seguindo o texto, versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem, prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Olha que maravilha, pessoal. Sabe o que é Deus dizer? Eu te amo. Você me obedece. Já viu aquele filho? Tem filhos e filhos. Eu sei que a mãe ama todo e qualquer filho. Todo e qualquer filho. Agora me diga, onde você sente mais prazer? No desobediente ou no obediente? No obediente. Aquele que você diz, olha, esse menino aqui é uma benção, faz tudo que eu ensino, ele acata. Eu dou a direção para o melhor dele e ele obedece. Então ele diz, eu amo. E ele prometeu envergonhar os da sinagoga de Satanás. Quem eram esses da sinagoga de Satanás? Eram aqueles que estavam dentro da igreja, mas eram falsos. Falsos. E falso, pessoal, existe em todo lugar. Existe o verdadeiro médico e o falso. Existe o verdadeiro policial e existe o falso. Existe o verdadeiro ganhador de almas, o pastor, e existe o em todos os lugares. Aqui eu não quero falar de igrejas, nem de denominações, mas sim de pessoas. O falso, sinagoga de Satanás. Aqueles que promoviam discussão dentro da igreja. Pregavam as coisas pela metade. Cuidado quando você vê alguém pregando pela metade. O que é isso? Só prega aquela parte das bênçãos na Bíblia. Aquilo que é de Deus, mas se limitam apenas naquilo. Na cura, na prosperidade, na libertação, mas não quer tocar no assunto alma, não quer tocar no assunto pecado, não quer tocar no assunto inferno e céu, porque dizem, não, se eu falar isso, a minha igreja pode esvaziar. Tem ou não tem casos assim? Não, esse assunto é muito forte, as pessoas não gostam de ouvir, a prova de que são sinagoga de Satanás. Desde quando a gente tem que pregar o que a gente quer ouvir? É assim, pessoal, que funcionam as coisas agora, pessoal? Inverteu as coisas agora? A gente não prega o que a gente quer falar ou quer ouvir. Nós falamos o que Deus quer que a gente fale. Amém? O que Deus quer que a gente fale? Que você seja salvo. Que você se entregue, que você se arrependa. O que tem de doutrinas por aí, esses dias eu ouvi de uma que falou assim, pastor, teve um pastor aí, sei lá de qual lugar, que falou para minha filha, não, a pastora, né? Eu vou lá na sua casa. Já é estranho, né? Imagina eu dizer que eu vou na sua casa, se eu for um dia porque você me convidou, não é? E olhe lá. Eu vou lá na sua casa, eu quero entrar no seu quarto, olha só, e eu quero ver o seu guarda-roupa. E eu vou escolher as roupas que você tem que usar a partir de hoje. Vê se pode. Olha só, não, eu vou dizer, essa roupa aqui está apropriada e essa aqui não é. Então, acabou, porque imagina se a pastora vai ter que fazer com todos os membros da igreja isso. Não vai fazer mais nada da vida. Mas de repente, possivelmente foi fazer porque é uma pessoa de condições. Talvez não vai naquele que não tem. Quem está entendendo, pessoal? E se for fazer isso, então, cada vez que a pessoa comprar uma roupa, vai ter que ligar para a pastora. Pastora, vou fazer um vídeo chamada aí, vê se essa roupa está boa. Vê se essa saia está apertada, vê se essa calça está apertada. Espera lá. O que a gente tem que fazer é pedir a Deus, buscar que você receba o Espírito Santo e Ele vai te guiar toda a verdade. Ele vai te instruir, vai mostrar a roupa que está boa, a roupa que não está, o comportamento que está bom, o comportamento que não está. Quem está entendendo, gente? Então, por aí é o que mais tem. Judeus que se dizem judeus, mas não são. São aqueles que lá no passado foram os mesmos que crucificaram Jesus. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, em outras linguagens, de tribulação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar
os que habitam na terra. Amém? Esse é um dos textos que nos faz crer no arrebatamento da igreja, que a igreja vai ser arrebatada. Eu sempre tenho muito cuidado ao falar desse assunto, porque eu sei que é um assunto que para muitos é um motivo de discussão, né? Que Jesus, que não vai haver arrebatamento, que só vai haver a segunda vinda, e a gente respeita quem pensa diferente. Agora, eu consigo interpretar dessa forma. Se ele vai nos livrar da hora da tribulação que vai vir sobre todo mundo, não me vem outra coisa a não ser a grande tribulação. A grande tribulação, que eu não tenho dúvida que está próximo de acontecer. Então a gente tem que estar pronto. Seja para ir agora, seja para ir depois, e não entrar nessas discussões que não levam a lugar algum, mas eu tenho que estar preparado. Mas ele promete, ele diz que se eu guardar a palavra, na tribulação, nós vamos ser guardados. Amém? Versículo 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então aqui a carta de Jesus a essa igreja é bem clara, dizendo, se vocês estão salvos, então guarda. Se você hoje tem feito a vontade de Deus, guarde. Guarde a palavra. Se você já aprendeu e já entendeu o que é certo e o que é errado, guarde o certo. Não se corrompa. Não se contamine. Não contamine as suas vestes. Ele prossegue dizendo, a quem vencer, eu farei o quê? Coluna no templo do meu Deus. E dele nunca sairá. Por exemplo, as colunas que há aqui no solo sagrado, pessoal, que a gente não vê, mas elas estão aí em algum lugar. Elas podem ser removidas? Já fazem parte desse lugar. Vai ser você no reino dos céus. Amém? Ninguém vai poder tirar você de lá. Você vai ser como uma coluna, fazer parte daquele lugar. Amém, pessoal? Está aqui, ó. Farei coluna, nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, eu até hoje fiz um vídeo e mandei na rede social para as pessoas falando sobre hoje, sobre a igreja de Filadélfia, porque a nossa vida ela é feita de escolhas. As escolhas definem. Se eu escolher o que é certo, eu vou me dar bem. Se eu escolher o que é mal, então eu vou me dar mal. As outras 5 igrejas não tiveram esse cuidado. Tiveram muitas qualidades, mas não guardaram a palavra. Então você pode ver que boas obras não justificam quando a gente faz o que é mal. Porque Éfeso, Tiatira, as outras igrejas, todas elas, Sardes, que falamos semana passada, tinham boas obras, mas não guardaram a palavra. Então, adiantou, pessoal? Não adiantou. Tiveram boas obras, mas não guardaram a vontade de Deus. Então saia daqui hoje com isso na sua cabeça. Eu tenho que guardar a vontade de Deus, para que ninguém tome a minha coroa. Ele fala ninguém, né? Porque se ninguém, é alguém. E se ninguém não é um fantasma, não, é alguma coisa. Às vezes o que tira, o que rouba a coroa de alguns é a avareza, a vaidade, a mentira, os maus pensamentos, a malícia, a dúvida. O diabo, às vezes, não conseguindo tocar diretamente numa pessoa, ele planta dúvida. Acabou. Se plantar dúvida, já era. A dúvida. Olha, fulano, será que você está no caminho certo? Será isso? Será aquilo? Plantou a dúvida, a pessoa entra em parafuso. Daqui a pouco ela vira a cabeça e vira as costas para Deus. Então, ninguém, diga ninguém, vai roubar a minha coroa. Amém, pessoal? Se essa coroa ela é importante para você, na Bíblia você vai ouvir muito falar sobre coroa. Se a coroa ela é importante para você, guarde com todas as suas forças. Ao sair por aquela porta já, às vezes na garagem, né? Na garagem, um carro já fecha você ali. Já é às vezes uma forma do diabo roubar o quê, gente? Coroa. O sujeito já buzina atrás, vambora! É ou não é, pessoal? Tem gente que recebe a salvação aqui e perde lá na garagem. Lá na garagem, já começa a xingar o outro. Eu vi uma vez, eu vi aqui, não aqui, foi em outro lugar. Saíram da igreja, um encostou ali no carro do outro, os dois foram na mão. Foram para a mão, teve que separar. Recebeu a salvação e perdeu lá na garagem. Às vezes na reunião, já chega uma mensagem aí de alguma coisa, uma situação, para tentar roubar a sua coroa. Então guarde ela hoje
amanhã